Olá pessoal, meu nome é Marco Jerônimo, creio que alguns me conhecem. Sou aqui do Clube dos Notebooks, Escola Técnica Online, e estamos iniciando agora as nossas aulas do curso de manutenção e recuperação de placas-mãe. Então nesse treinamento nós vamos falar dos procedimentos que nós utilizamos para reparar, para diagnosticar e reparar placas-mãe de diversos equipamentos de informática, que encontramos aí no mercado. Entre eles, nós vamos falar das placas-mãe de notebooks, que tem bastante no mercado, tem bastante trabalho para muita gente. Placas-mãe de tablets, placas-mãe de desktop, placas-mãe de telefones celulares, placas-mãe de impressoras, ou seja, se você for analisar, a maioria dos equipamentos, se não todos os equipamentos de informática, possuem uma placa-mãe, que muitos chamam de placa lógica. Então o nosso objetivo nesse treinamento é levar até vocês conhecimentos sobre como que nós procedemos para executar o diagnóstico e o reparo dessas placas. Então você não necessariamente que você precisa se especializar num tipo de placa. Então o nosso objetivo é levar até você conhecimentos que te leve a reparar, a diagnosticar qualquer tipo de placa. É lógico que uma vez que você decida se especializar num determinado tipo de equipamento, você vai ter que, de uma certa maneira, se especializar mais naquele tipo de placa. Então você pode participar também de um treinamento mais aprofundado sobre determinado equipamento. Aqui no Clube dos Notebooks, Escola Técnica Online, nós temos diversos treinamentos especializados na área de notebook, na área de tablet, na área de impressoras, na área de telefones, smartphones. Então o que acontece? Nesse nosso treinamento aqui, o nosso objetivo é levar até você conhecimento que te dê capacidade para poder diagnosticar a maioria das placas-mãe que existe aí no mercado. Então a gente não vai assim se aprofundar só em um determinado. A gente vai procurar falar de todas as placas-mãe. Então eu gostaria da participação de você que está participando aí, que está fazendo esse treinamento, que está fazendo esse investimento para participar desse treinamento, que você nos dê sugestões, que você nos esclareça as suas dúvidas, nos coloque as suas dúvidas, para que a gente possa, através dessas dúvidas, desses não entendimentos que você tiver, quando nós explicarmos aqui ou não, mas que estiver dentro do estudo que precisa ser feito, que você coloque. Nós temos aí o grupo exclusivo, você que está participando desse treinamento, se ainda não foi convidado para participar do grupo exclusivo, é só falar comigo ali no Skype. O meu Skype é Clube dos Notebooks, então você adiciona a minha conta no seu Skype, que aí você informa: olha, eu estou fazendo o curso de manutenção de placas-mãe e quero ser convidado para participar do grupo exclusivo. Nesse grupo exclusivo, você vai estar ali conversando com dezenas de pessoas, que já participaram de treinamentos aqui do Clube dos Notebooks e que hoje já fazem manutenção de diversos tipos de equipamentos: notebooks, tablets, impressoras, placas-mãe de desktop, telefones celulares. Então ali naquele grupo você vai poder interagir. E eu te peço mesmo, não existe pergunta boba. É lógico, se a sua pergunta for fora do contexto, pode ser que a gente não responda ou alguém não te responda, mas se a sua pergunta, se a sua dúvida estiver dentro, mesmo que seja uma pergunta simples ou bem inicial, não hesite em fazê-la, gente? Porque caso a gente veja, é uma pergunta muito básica, o que nós vamos fazer? Nós vamos te mandar um link, de repente, de um vídeo nosso, onde explica profundamente o que é aquilo, ou qual para esclarecer aquela sua dúvida que você tem ali. Então não deixe de participar
desse grupo exclusivo, tá? Porque é ali que você vai interagir com outros participantes desse treinamento, tá? Então, nesse treinamento, nós vamos falar de diversas placas eletrônicas. Por exemplo, aqui eu tenho uma placa-mãe de desktop, tá? Então, aqui nessa placa-mãe de desktop, nós temos diversos circuitos eletrônicos que a gente precisa mostrar como é que funciona cada circuito desse, tá? Então, aqui nós temos nesse caso aqui, o processador, ele já é soquetado, né? O que de uma certa maneira dificulta para nós que trabalhamos com manutenção, né? Agora está vindo muitas placas-mãe de computadores, já está vindo com o processador soquetado. Isso é ruim porque quando a gente tem que fazer algum teste, né, ou suspeita-se que o processador esteja com algum tipo de defeito, em alguns casos a gente vai ter que tirar o processador fora para poder fazer determinadas medidas, né? Aqui nós já temos uma outra placa-mãe de desktop que ela já usa o socket, né? Já usa o socket para a gente colocar o processador, né? Então a gente tem que levantar aqui e encaixar o processador aqui no socket aqui. Já é uma placa com socket para o processador. E temos aqui diversos outros circuitos, né, que fazem parte do chipset Ponte Norte, chipset Ponte Sul, tá? Isso aí, para quem ainda não sabe o que é isso, nós vamos explicar. Nós vamos ter aulas específicas sobre diagrama em blocos, sobre análise e interpretação de esquemas, de esquemas eletrônicos, tanto de desktop quanto de notebook. Então vai ser muito importante que você entenda, tá? Essa interpretação tanto do diagrama eletrônico da placa que você estiver reparando, quanto os datasheets, né? O que são datasheets? Datasheets são informações técnicas, tá? Deixa eu pegar uma outra placa aqui. Essa placa aqui já é uma placa de notebook, tá? Então, por exemplo, aqui é uma placa de notebook e nós temos aqui diversos chips, tá? Ponte Norte, chip gerador de vídeo, controlador de rede, controlador de som, o próprio processador. Então, o que é um datasheet? Um datasheet é um documento técnico que é desenvolvido, né, pelo fabricante do chip para dizer para nós que somos técnicos, que somos engenheiros, o que aquele chip faz, o que ele pode fazer, como que ele pode ser ligado, qual é a pinagem, qual é o pino de entrada de alimentação, quais são os pinos que tem que sair algum sinal, o valor que tem que sair desse sinal. Então, gente, o esquema eletrônico de uma placa eletrônica é um documento confidencial do fabricante, tá? Digamos assim, que seja um documento até proibido de se ficar, digamos assim, distribuindo, tá? Não se deve vender diagrama eletrônico, né? Quem o faz de forma errada. Por quê? O diagrama ou esquema eletrônico de um equipamento eletrônico, de um notebook, ou de um desktop, ou de um celular, ou de um smartphone, é um documento confidencial do fabricante. Então, se é confidencial e se tivesse que ser vendido, só o fabricante poderia vendê-lo, tá? E, na verdade, não é assim que funciona, né? Na verdade, aí na internet a gente consegue baixar esquemas eletrônicos de notebook, de placas-mãe, de desktop, de impressoras, de telefone celular, tá? Mas, por exemplo, se o fabricante, que é o autor, o detentor daquele diagrama eletrônico, se ele quiser entrar na justiça e processar quem usa esses esquemas ou quem vende, tá? Ele poderia fazê-lo, tá? Porque é um documento dele, é do fabricante. Agora, o datasheet são informações técnicas dos chips e dos componentes eletrônicos. Isso não é confidencial, ou seja, é até confidencial, mas é um documento que o fabricante do chip, do componente eletrônico, disponibiliza abertamente na internet, tá? Então,
o datasheet de determinados componentes eletrônicos você acha diretamente no site do fabricante. Então é só você entrar lá no site, você quer saber lá um controlador de som da Realtek, você entra lá na Realtek, no site da Realtek, e você baixa o datasheet. Você quer saber o datasheet de um determinado processador, você entra lá no site da Intel, da AMD, tá? E baixa lá o datasheet daquele processador, tá? Então, gente, é muito importante você que é técnico de manutenção de eletrônica ou de informática, que esteja entrando nessa área de manutenção eletrônica, tá? De placas, que inclusive é uma área carente de profissionais, porque requer atenção, requer paciência, tá? Requer estudo, concentração, tá? Então a gente fala muito para o pessoal que faz treinamento conosco que precisa se concentrar, ele precisa entender o que ele está consertando. Eu sei que muita gente tem ansiedade de consertar uma placa rápido. Isso aí você vai até chegar a esse estágio, tá? Mas você, para chegar a esse estágio, você precisa conhecer bem a sua placa, tá? E conhecer bem a sua placa significa você entender o esquema eletrônico, significa você entender o datasheet de cada componente, significa você entender qual a função de cada componente numa placa, né? Eu sei que alguns alunos nossos, no início, eles se assustam, porque quando a gente começa a falar de manutenção eletrônica, né, vem logo à mente fazer cálculos, usar fórmulas, usar calculadora científica, usar fórmulas mirabolantes. Na verdade, gente, para manutenção não é a necessidade nada disso, tá? Você não vai precisar usar fórmula, fazer cálculo, usar calculadora científica para fazer nada a nível de manutenção, tá? A eletrônica, ela é complexa realmente quando se trata da área de projeto, ou seja, um projetista, isso aqui é uma placa-mãe de tablet, por exemplo, tá? É uma placa-mãe de tablet, então tem diversos componentes eletrônicos, diversos chips, tá? Interligados para poder executar as funções que tem que ser executada num tablet, tá? Aqui nós temos também placas-mãe de telefone celular, tá? Então, para desenvolver uma placa-mãe, uma placa eletrônica ou uma placa lógica de um telefone celular, é preciso também muitos cálculos, muita matemática, tá? Agora, para fazer manutenção, você não precisa usar essa matemática, tá? Então a gente fala muito sobre isso, tá? Nos nossos treinamentos ou na apresentação dos nossos treinamentos. Você não precisa usar cálculos. Se você gosta de matemática, se você gosta de fazer conta, de usar fórmula, ótimo. Você de repente pode ser um excelente projetista na área de eletrônica, tá? Agora, para manutenção eletrônica, para você executar a manutenção eletrônica, não há essa necessidade de você ter todo esse conhecimento de matemática, de fórmulas. O que você precisa então? Você precisa entender qual a função de cada componente numa placa eletrônica. Aqui, por exemplo, nós temos uma placa eletrônica que ela é uma fonte de alimentação de um monitor de vídeo, por exemplo, tá? Então aqui nós vemos diversos componentes, nós vemos capacitores eletrolíticos, nós vemos diodos, nós vemos transformadores, nós vemos circuitos integrados, nós vemos transistores, nós vemos fusíveis, conectores. Então, o que você precisa para desenvolver nessa área de manutenção é entender qual a função de cada componente. Para que serve um capacitor eletrolítico? Para que serve um capacitor cerâmico? Tá? Porque são capacitores, mas possuem funções diferentes. Tá? O capacitor eletrolítico tem uma função e o capacitor cerâmico tem outra função. Tá? E como é que mede? Como é que você deve proceder para poder medir o capacitor cerâmico? Como é que você deve proceder para medir o capacitor eletrolítico? Então, quer dizer, são, digamos assim, procedimentos que para você fazer manutenção,
há necessidade de você saber, tá? Então, nesse caso, para fazer manutenção eletrônica de placas-mãe ou de qualquer placa eletrônica, o que você precisa saber? Você precisa conhecer a função de cada componente, né? Para que serve o fusível, como é que você mede o fusível, aí você vai precisar usar instrumentos eletrônicos que nós vamos mostrar nesse treinamento também, né? Você vai ter que saber usar. O primeiro instrumento que você precisa conhecer bem, gente, é o multímetro, tá? Então o multímetro é um instrumento que você vai usar bastante para executar o diagnóstico de componentes com defeito, tá? Então é um dos primeiros instrumentos que nós vamos precisar mostrar a você. Inclusive a gente não vai se aprofundar muito, porque nós temos o treinamento de eletrônica, tá? E nós até estamos enviando para vocês que estão participando deste curso de manutenção de placas-mãe, nós estamos mandando videoaulas de eletrônica aplicada à manutenção para que você se desenvolva bem nesse treinamento de recuperação de placas, tá? Então nós não vamos nos aprofundar na medida de cada componente ou no uso de cada instrumento, tá? Porque a gente já parte do princípio de que você já está, digamos assim, assistindo os outros vídeos que a gente está disponibilizando para você, tá? Então, nesse treinamento aqui, nós vamos nos ater aos procedimentos de diagnóstico da placa, vamos mostrar o funcionamento de cada circuito, tá? Mas nós não vamos nos aprofundar nos princípios da eletrônica que são vistos no outro treinamento, tá? Que a gente está disponibilizando para você aí, participante desse treinamento, tá? Então, é importante que você tenha esse nível de profundidade, porque se você conhecer qual a função de cada componente, se você souber como que você mede cada componente ou cada circuito, você fica apto, gente, para consertar qualquer placa, tá? Muito embora nesse treinamento nós vamos falar especificamente de reparo de placas-mãe, tá? Mas você fica apto a consertar qualquer placa, tá? Então é isso que eu quero transmitir para você, tá? Nesse primeiro momento, tá? É importante a gente ter uma interação, tá? As videoaulas, à medida que elas forem sendo disponibilizadas, né? Nos dias, elas vão ser disponibilizadas 2 vezes por semana. Nós temos aí 12 semanas que nós vamos aí estar disponibilizando materiais em vídeos para você. Vamos mandar alguns documentos também em PDF para que você possa ter aí na sua biblioteca, né? E temos também algumas avaliações que nós vamos mandar no período para que você assimile melhor o que a gente está transmitindo nesse nosso treinamento, tá? Então, e à medida que houverem dúvidas, você pode postar lá no nosso Skype ou pode me mandar um e-mail, se for, digamos assim, uma dúvida com muitos detalhes, né? Eu recomendo que você faça um e-mail e você mande para mim no e-mail, tá? Para que fique registrado que você mandou, né? Que você esclareceu. As dúvidas, elas devem ser bem detalhadas, tá, gente? Porque se você não detalhar bem essa dúvida, complica um pouquinho, porque você, por exemplo, você deve procurar detalhar o máximo que puder a sua dúvida, tá? Porque se a gente não entender direito, a gente não vai conseguir responder à altura, tá? Então, procure, se você tem uma dúvida, se você não consegue descrevê-la em poucas linhas e possa ser enviada através do Skype, faz um e-mail e manda para o meu e-mail. Meu e-mail é marcos.geronimo@gmail.com, tá? E o meu Skype é Clube dos Notebooks, tá? Então são linhas de contatos aí que a gente está abrindo aí para que você não fique com dúvidas, não fique acumulando dúvidas. Surgiu uma dúvida?
posta lá no Skype, tá? Porque nós vamos poder te responder e outros amigos, tá? Inclusive, outros amigos que estão lá, tá? Outros amigos vão poder responder também. Então seria importante você responder as dúvidas de outros amigos também, tá? Então é importante que você faça isso, ok? Então eu aguardo aí a presença de vocês. Na próxima aula a gente já vai estar falando alguma coisa a nível de prático, tá? Já vamos mostrar já alguns vídeos práticos para que você possa começar a ter contato com as placas eletrônicas. Eu sei que vocês já de uma certa maneira já conhecem alguma coisa, mas é importante vocês anotar as dúvidas e mandá-las para a gente. Ok, gente? Tá? Então, um abraço aí. Espero vocês, aguardo vocês na próxima aula, tá? E aguardo também as dúvidas de vocês.